Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu vou falar sobre emergência de espécie de almofada braquiária sob a palha de cana-de-açúcar. A matéria é Culturas Agrícolas para a Produção do Etanol. Professor José Marcos Garrido Beraldo, aluno Sidney Gomes. O curso é Engenharia de Energias Renováveis. Vou falar um pouco para vocês aqui das restrições à queima da palha da cana-de-açúcar. A matéria que eu puxei para vocês aqui é de 2017, tá? Dezembro de 2017, onde fala que a partir de janeiro, no caso de 2018, as usinas de São Paulo não vão mais queimar a palha de cana-de-açúcar. É uma medida uma medida boa para o meio ambiente. Tem consequências diretas para quem vive no corte manual. Ou seja, os cortadores manuais, a maioria deles vão ficar sem trabalho. Foram 10 anos de adaptação para acabar de vez com a chuva de cinzas que sufocou o interior de São Paulo por décadas. Tudo ficava coberto pela queima da palha da cana, aquela fuligem que vinha, aquela fuligem preta lá, era da palha da cana quando era queimada. Um acordo entre usina e governo estadual pôs fim às queimadas. Né? A colheita agora só com máquinas. Só nesse período de adequação, a Secretaria do Meio Ambiente em São Paulo estima que 65 milhões de toneladas de poluentes já deixaram de ser lançados no meio ambiente. Isso ajuda bastante o meio ambiente, porque essas queimadas aí estava ajudando também o efeito estufa do planeta, né? Isso não era legal, principalmente para pessoas que têm problemas respiratórios, essas rinite, essas bronquites da vida aí. Então tinha direto as crianças e os adultos estavam indo para os hospitais para poder ser medicado, porque essa fuligem, essa fumaça aí fazia mal pro pessoal. A máquina, é claro, aumentou a produtividade nos canaviais paulistas. Hoje uma máquina colhe em média 40 toneladas de cana por hora. Isso equivale ao resultado do trabalho de pelo menos 10 homens. Mas para essa tecnologia entrar em campo foi preciso investir em treinamento. Foi aí que a vida da turma começou a mudar. Desde 2007 o setor profissionalizou 400 mil cortadores de cana, mas a maioria, o fim das queimadas trouxe um pesadelo. Então muita gente que cortava cana não tinha muito estudo. Então com a atualização aí e melhoria no campo, as novas tecnologias, muitos perderam os empregos porque eles não sabiam nem ler e escrever como ia operar uma máquina. Atualmente a maioria das máquinas, os manuais vêm todo em inglês, aí acaba complicando. Esse é o novo momento de colheita denominado cana-de-açúcar no burn, em que o material vegetal debaixo do solo após a colheita consiste principalmente em folhas verdes, palha, copas, caule e frações de raiz. A quantidade de tal resíduo pode variar entre 10 a 20 toneladas. E a germinação de ervas daninhas no sistema sem a queima de cana-de-açúcar pode sofrer alterações devido às restrições físicas, químicas e biológicas colocadas pelos resíduos da palha no solo. O resíduo da palha que permanece no solo após a colheita da cana-de-açúcar sem a queima fornece uma cobertura que impede a emergência das plantas daninhas e a passagem qualitativa e quantitativa da radiação solar. Além disso, também alivia a faixa de temperatura e a variação da umidade da superfície do solo, ajuda a manter a população microbiana, o que pode levar a mudança na flora de ervas daninhas nesses campos de cana-de-açúcar. Então agora vou falar um pouco para vocês aí das braquiárias. O que é uma braquiária? A braquiária é um composto por uma centena de espécies, dentre elas destaca-se para a braquiária brisanta,
no mercado há mais de 30 anos, de 80 a 90% da área de pastagem cultivada no Brasil. Não constituída por esse tipo de capim, a braquiária é de origem africana, das regiões tropicais como Zaire e Quênia. Aí é um pouco da braquiária e a sua origem, né? As gramíneas de gêneros braquiárias são largamente utilizadas em pastagens na América tropical. As braquiárias são capins mais plantados no país, sendo utilizados nas fases de cria, recria e engorda dos animais. Ou seja, isso daí é para alimentar quem tem cultivo aí do gado, né? Grandes pastagens. Então ele usa isso daí para alimentar o gado, porque só alimentar com ração hoje em dia ficaria muito caro. Então uma ração balanceada para o animal aí ajuda, mas a braquiária ameniza os custos que o produtor rural tem aí na criação de gado. Então essa braquiária, esse capim aí é utilizado para esse fim, um dos, né? Agora eu vou falar um pouquinho para vocês aqui, ó, da braquiária brisanta. Tem como principal característica existente a cigarrinha das pastagens, alta produção de forragem, persistência, boa qualidade de rebrota, tolerância ao frio, a seca e ao fogo. Exige solos bem drenados, de média a alta fertilidade, onde produz de 8 a 20 toneladas de matéria seca por hectare por ano. É indicada para bovinos de cria, recria e engorda. E também é bem aceita por bubalinos, ovinos e caprinos. Aceito o pastejo rotacionado, produção de feno e silagem. Em geral, as fazendas de pecuária caracterizam pela baixa produtividade do rebanho, pelas práticas incorretas de estabelecimento e manejo da pastagem. Assim, fez-se necessário o desenvolvimento de um cultivar de braquiária que fosse resistente a principais pragas que atacam essa cultura e com tolerância ao frio e à seca e ao fogo. Os benefícios, né, que seria dessa braquiária. Os principais beneficiários diretos dessa tecnologia são os pecuaristas de corte de leite e de forma secundária toda a cadeia produtiva da carne e do leite, visto que o capim mandaru proporcionou a expansão do incremento inicial de produtividade da pecuária no Brasil. Estou falando para vocês esse capim aqui, né, que a gente está citando, um dos exemplos que eu estou dando, que ele serve para alimentar o gado. Aqui são a origem, foi lá na África, né, na África tropical e do sul. Aí eu comentei um pouco sobre ela, né, a quantidade que ela dá por hectare e onde ela é usada. Agora eu vou falar também aqui da braquiária decumbens. Então vamos lá. A braquiária decumbens, de origem Uganda da África, foi introduzida no Brasil pelo antigo IPAN, atual Embrapa, e muito aceita. Hoje tem uma grande utilização de pastagem para a criação de gado. A braquiária decumbens foi a primeira a entrar no Brasil, a adaptar-se em qualquer tipo de solo e região do Brasil. A utilização e o manejo dela devem ser feitos cerca de 90 dias após a germinação das sementes, dependendo das condições climáticas da região. O pastejo, quando contínuo, altura mínima de 30 centímetros. A braquiária decumbens é uma espécie que suporta pisoteio constante e boa produtividade aos gados no regime de cria para engorda. Não é recomendada para equinos, caprinos e ovinos. Que o valor nutritivo de cultivar consiste de 4 a 7% de proteína. Em sua passagem foram obtidos ganhos e pesos vivo por animal por ano de 124 a 183 kg e ganhos por hectare variando de 267 a 540 kg de peso vivo. Essa é a
braquiária decumbens. Aqui também é a origem dela. Aqui eu vou falar um pouco para vocês da umidicola. A planta rústica e por porte baixo e rastejante, por apresentar hábitos de crescimento estelonífero, sob condição de livre crescimento, pode alcançar 1 metro de altura. Principal característica agronômica: tolera solos encharcados e até mesmo aqueles submetidos a alagamentos temporários e periódicos. A característica dessa braquiária apresentada por grande e adapta-se bem em solos de média fertilidade. É uma das espécies formadoras de pasto mais plantadas no Brasil. Plantio de ciclo curto e perene. Pode ser plantada em linhas de 50 centímetros de distância ou na técnica de laço, a uma profundidade de 2 centímetros. Essa é a umidicola. Essa aqui é onde ela pode ser encontrada, né? De origem aí. Agora falar também para vocês da rosisiensis. O que é a braquiária rosisiensis? É uma planta perene, apresenta em média 1 metro de altura, além de ter um rápido estabelecimento e boa germinação das sementes, mesmo sem incorporação. Como a gente pode estar utilizando ela, né? Além da possibilidade do uso direto com a pastagem, é considerada forrageira, mais adaptada para integração lavoura-pecuária em virtude do seu rápido estabelecimento, boa produção de palhada, facilidade de dessecação e alta plantabilidade em sistema de plantio direto. Também se adequa à finação e uso com pastagem direta. Essas são as características dessas braquiárias aí, né? E falando mais um pouquinho dela. As braquiárias, né, é uma planta perene, igual eu falei para vocês, 1 metro de altura. A espécie é relativamente exigente nutriente, requerendo saturação à base de 50 a 60% em um pH de 5 a 6,8, né, correspondente em sólidos ácidos. Ou seja, ela está quase para um neutro e um base aí. O solo ácido ela não se adapta muito não, pelo que podemos ver, e não tolera climas frios e geadas, sendo desaconselhado na região suscetíveis. Então, até para isso a gente tem que ver o que braquiária seria melhor aplicado na nossa região. Falar um pouco para vocês do material e método. Esse experimento foi feito na fazenda experimental da Faculdade de Ciências Agronômicas, localizada em Botucatu. E é o solo classificado como nitossolo vermelho. Nenhum fertilizante ou corretivo foi usado na área experimental. As características químicas do solo na área, sendo que as características físicas foram grão por hectare, areias e silt e argila. A área experimental foi preparada com aração e gradagem. Após essas operações, uma camareira foi utilizada para confeccionar os canteiros e assim delimitar as unidades experimentais, medindo 1,2 a 4,5 metros. O experimento utilizou um delineamento de blocos casulares com 4 repetições. Isso daí foi o que, gente? Ele estudou esses capins aí debaixo da palha da cana. Eles viu que a palha aí ela conteve o crescimento das braquiárias e ela conteve o crescimento delas, inibindo o crescimento dessas braquiárias. Então ele constou aí que essa palhagem ajudou até certo ponto inibir o crescimento de certas braquiárias, assim podendo
ser controlado, ser estudado, e ele pôde estudar melhor em cada erva daninha, no caso, cada braquiária, ela teve mais ou menos impacto, que isso teve o controle na germinação, e ele foi estudando 89 dias, 130 dias, aí foram os dias que ele pôde estar analisando essas germinações aí. E aqui também resultados e discussões. Primeira fase do estudo da palha, com a palha, o aumento da quantidade de palha no cana-de-açúcar foi de 18 toneladas. Houve uma diminuição acentuada do número de mudas emergidas da brisanta. A maior quantidade de palha depositada no solo causou a redução de 99,7%. Então, aí foi nos 77 dias que teve essa redução aí com a palha em cima do solo. Ela inibiu mesmo o crescimento dessas braquiárias aí. A germinação de sementes da brisanta distribuiu-se de forma diferenciada, dependendo da quantidade de palhas da cana-de-açúcar ao longo do tempo de permanência no solo. Destaca-se que os períodos extremos de início da germinação e estabilização da germinação se concentram apenas nas sementes com taxa de germinação mais rápida e mais lenta, ignorando o comportamento da maioria das sementes. Assim, propomos uma análise da tendência média das medidas de germinação. Aí ele apresentou os estudos dele, né? Há documentos aí na primeira fase, reduções na emergência dessa planta com 90%. Aí está apresentando a redução da decubens. E sobre a quantidade crescente de cobertura até 15 toneladas, a emergência iniciou-se tardiamente, provavelmente devido a uma menor variação térmica proporcionada por diferentes quantidades de palha em comparação ao tratamento sem palha, o que geralmente apresenta maior porcentagem de emergência em períodos com maior taxa de temperatura e umidade. Assim, a existência de cobertura morta no solo reduz a faixa de temperatura, o que afeta a germinação dessa espécie. Então aí, como você reduz a temperatura, isso acaba até afetando a germinação da espécie. Então a palha se mostrou uma grande inibidora dessas ervas daninhas aí. Seria as braquiárias, essas braquiárias aí, né? Os dados sobre o número de mudas da umidicola que emergiam sobre diferentes quantidades da palha mostraram um efeito quadrático na análise de regressão. Quantidades superiores a 9 toneladas proporcionam redução de mais de 90% no número total das mudas em comparação com o tratamento sem palha no solo. Então os dados de cada espécie apresentou, as reduções que eles tiveram, né? E observando as faixas de temperatura entre 15% a 35% fez com que as sementes expressassem sua maior germinação, 74%, pois a temperatura influencia nas reações químicas que determinam todo o processo de germinação. Então, se a temperatura ficar entre 15 e 35 graus Celsius, aí você tem uma grande possibilidade dessa braquiária estar desenvolvendo com maior facilidade. O comportamento germinativo das gramíneas, forrageiras, tropical como a umidicola. No que se refere à expressão de dormência, está associada às causas fisiológicas presentes em sementes recém-colhidas que são eliminadas progressivamente durante o armazenamento. Essa manutenção da palha ocorreu no solo por 77 dias, aliada ao novo fluxo de emergência da planta, até 234 dias após a deposição da palha da cana-de-açúcar, resultou-se em um comportamento quadrático para o decréscimo total dessa planta daninha, com o aumento da quantidade de palha no solo. Isso foi interferindo
no processo delas, né? Cada uma apresentou uma característica, né? Então, e as toneladas que ela pode apresentar por hectare. E aqui com a remoção da palha, o número de mudas da rubinense aumentou linearmente, resposta em aumento de resíduos culturais que foram deixados na área. Então, quando você tira a palha, ela tem uma temperatura maior, ela consegue desenvolver maior. Então, a palha se mostrou uma grande inibidora do crescimento dessas espécies aí. E essa espécie aí, a Rusiziensis, aqui isso observou na cobertura com 200 toneladas de palha, tanto para a presença da palha, que inibiu a emergência, quanto a ausência desta. Também causou redução, resultando em menor número total de plantas emergidas. Ele varia muito com a quantidade da palha que a gente tem no campo, e vai inibir ou não o crescimento dessas braquiárias. Então a conclusão que eles chegaram aí foi a redução da emergência dessas espécies, né? Na maioria da quantidade de palha provavelmente deveu ser a falta da dormência em função da baixa variação térmica durante esses tratamentos, a redução da taxa de composição da palha, consequentemente a redução dos compostos nitrogenados, bem como o efeito mecânico da palha na emergência das plântulas. A germinação ocorre apenas em determinados limites de temperatura, no quais o processo de germinação pode ocorrer com a máxima eficiência, com a máxima germinação ocorrendo no menor tempo possível. Após a remoção da palha, o número de mudas ausentes aumentou linearmente, em resposta a um aumento de resíduos culturais que foram deixados na área. Esse baixo número de mudas que surgiram após a retirada da palha pode ser decorrente de algumas sementes que romperam a dormência pela diferença de variação de temperatura, igual eu falei para vocês, a temperatura interfere muito nesse crescimento, e também pela ação de compostos nitrogenados oriundos da decomposição da palha. Isso foi observado na cobertura de 200 toneladas por hectare de palha, tanto na presença de palha, que inibiu a emergência, quanto a ausência destas, e que também causou redução, resultando em menor número total dessas plantas de emergência. A quantidade de palha de cana-de-açúcar utilizados como cobertura do solo influenciou na dinâmica da germinação de diferentes espécies braquiárias. Após a retirada da palha para a cobertura do solo, houve pouca germinação. Quantidades superiores a 9 toneladas resultaram em reduções de número total das mudas da braquiária em estudo, com exceção a Rusiziensis, que apresentou reduções após 12 toneladas. Então depende da quantidade de tonelada que você está colocando aí da palha da cana, ela vai alterar esses valores aí ou não. Esse é o estudo que ele chegou, e tirando a exceção, no caso a Rusiziensis, que apresentou reduções após só 12 toneladas por hectare. No entanto, essa influência está condicionada a vários fatores, entre a quantidade de palha, distribuição e condições climáticas adequadas. Então as condições climáticas tudo envolve temperatura, condições climáticas, umidade. Então isso acaba ajudando ou não ao desenvolvimento dessas braquiárias. Bom pessoal, aqui é a referência, o artigo, as outras coisas que eu pesquisei. Muito obrigado pela atenção e até mais. Valeu, obrigado, tchau, tchau.